Você aí, sabe fazer uma análise básica de um fundo imobiliário? Sabe se ele está caro ou se ele está barato? Se o fundo é bom ou se o fundo é ruim? Hoje em dia, existem muitas informações disponíveis, porém, é muito difícil saber por onde começar a estudar. Então, fique comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar alguns indicadores importantes dos fundos imobiliários. Fala galera, beleza? Eu sou o Joe e hoje eu vou te mostrar alguns indicadores importantes dos fundos imobiliários. Então, fique comigo até o final do vídeo e aprenda a analisar um fundo de investimento imobiliário. Só que antes de ir à explicação, eu vou pedir a ajuda de vocês. Se inscreva no canal e deixe seu like. Dessa forma, o algoritmo do YouTube entende que esse tipo de conteúdo é importante para você e me ajuda a alcançar mais pessoas e contribui para o crescimento do canal. Não custa nada, é só clicar no botão de se inscrever. Valeu? O objetivo do canal é falar sobre organização financeira, investimentos, milhas aéreas e renda extra. Então, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. Então vamos aos indicadores importantes. Primeiro, P sobre VP. Preço sobre valor patrimonial. Esse indicador ele é muito importante, pois ele indica se o fundo está barato ou caro frente ao seu patrimônio. Porém, utilizar esse indicador isoladamente pode te levar a cometer erros. Basicamente, esse indicador soma todos os ativos e todos os passivos do fundo e chega a um valor de patrimônio. Depois é só pegar esse valor de patrimônio e dividir pela quantidade de cotas disponíveis no fundo. Assim, chegamos ao valor patrimonial. Depois é só pegar o preço que está sendo cotado no momento na Bolsa de Valores e dividir pelo valor patrimonial. Assim, você chega no P sobre VP. Existem três possíveis resultados. P sobre VP igual a 1. Isso significa que o valor que está sendo cotado na Bolsa de Valores é o valor justo frente ao patrimônio do fundo. Segundo resultado possível, P sobre VP menor que 1. Significa que se você comprar esse fundo, você vai pagar mais barato frente ao patrimônio do fundo. Só tome cuidado com P sobre VP muito abaixo de 1. Até ali um 0,8, 0,9, 0,75 ali no máximo é saudável. Abaixo disso, às vezes pode ser um indicador que mostra algum problema no fundo, às vezes está passando por alguma dificuldade, às vezes o fundo está com alguns imóveis muito velhos ou muito mal localizados. Não necessariamente está muito abaixo é bom. Terceiro resultado possível, P sobre VP acima de 1. Aqui eu diria que até 1,1 é saudável. Acima disso você pode estar pagando muito caro, porque um P sobre VP acima de 1 significa que você está pagando mais caro frente ao patrimônio do fundo. Pois às vezes o fundo pode ter uma gestão que é muito boa, o fundo pode ter imóveis que são irreplicáveis na região que estão localizados, que não é possível mais uma concorrência construir imóveis iguais. Então você tem que estudar bem e entender o motivo por estar tão acima. Segundo indicador, vacância física. Esse indicador basicamente mostra a quantidade de área disponível para ser alugada. Basicamente é o que está vazio. Então, por exemplo, imagine que um fundo de galpão logístico tem 10 imóveis e esses imóveis são todos iguais, inclusive o tamanho. Porém, desses 10, apenas 9 imóveis estão alugados e um está desocupado. Então, a taxa de vacância desse fundo seria de 10%, pois dos 10 imóveis apenas um está vago. Esse indicador é muito importante para você estar analisando uma possível oportunidade de alugar no futuro, né? Então, se você tem uma vacância ali de 10%, 15%, 20%, é bom você analisar, estudar e entender o motivo desse espaço. Às vezes pode ser um grande cliente que saiu, um grande inquilino, né, que saiu, ou o fundo pode estar passando por algum momento difícil, ou até mesmo um imóvel novo que ele acabou de adquirir ou construir. Você tem que entender exatamente o porquê dessa vacância. E ao analisar esse indicador, você deve se perguntar, será que esses imóveis, será que essa vacância está alta porque os imóveis são ruins? Será que a gestão do fundo que é ruim? Será que eles estão pedindo um aluguel mais caro do que vale na região? Eu considero aí até uns 20% de vacância é saudável, porém você tem que estudar e entender o motivo da vacância. Terceiro indicador, vacância financeira. Esse indicador mostra o percentual que deixa de ser recebido por ter esses espaços vagos. Então, se tiver uma vacância financeira muito alta, é muito ruim para o fundo também, pois ele impacta diretamente no dividendo do fundo. Quanto maior a vacância financeira, menor o dividendo.
E por consequência, se a vacância financeira for muito alta, as cotas acabam se desvalorizando na bolsa de valores. Mas como eu comentei na vacância física, você tem que estudar e entender o motivo dessa vacância financeira alta, no caso, né? Se é algum inquilino que saiu, ou se é algum imóvel que está com problema, ou se é algum imóvel novo que entrou no portfólio, você sempre tem que estar analisando. Quarto indicador, Dividend Yield. Esse indicador ele mostra basicamente o lucro que o fundo teve nos últimos 12 meses. Então, quanto maior esse indicador, melhor. Porém, cuidado, jamais compre um fundo imobiliário só porque o dividend yield é muito alto, pois às vezes pode ter acontecido algo atípico no fundo, como a venda do imóvel. Então, por exemplo, você vai lá, entra na bolsa de valores e vê que um fundo imobiliário teve um dividend yield de 20%. Aí você pensa, pô, 20% é muito dinheiro. Só que ao entrar ali no relatório do fundo, você percebe que esse dividendo é um dividendo atípico, que ele só está alto desse jeito porque foi vendido lá um imóvel, pode ser um galpão, uma laje corporativa. E através desse indicador, você consegue analisar ali basicamente quantos por cento você teria de retorno no passado, caso tivesse investido nesse fundo. E também, através de uma análise mais aprofundada e de um pouco mais de estudo, você consegue ter uma noção de quanto você pode estar recebendo aí no futuro. Só uma dica: sempre quando você for comparar os FIIs, compare os mesmos setores. Por exemplo, fundo de shopping com fundo de shopping, fundo de galpão logístico com galpão logístico. Jamais compare shopping com galpão logístico. Quinto indicador, dividendo dos últimos 6 meses. Aqui, no meu ponto de vista, eu acho importante você analisar o dividendo no mínimo dos últimos 6 meses, para você ter uma noção de como foi o comportamento do fundo, para ver se nada atípico aconteceu, se ele mantém uma constância na distribuição dos dividendos ou se ele oscila muito. Então você pode estar analisando aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, até 3 anos e verificar se o fundo sempre manteve uma constância na distribuição dos rendimentos. Sexto indicador, tipo de contrato. Existem 2 tipos basicamente de contrato que um fundo faz: contrato típico e contrato atípico. O contrato típico, ele segue as regras e as leis padrões. Então, basicamente, o imóvel é alugado do jeito que foi construído, sem muita alteração e com base nas leis que existem hoje em dia. Já os contratos atípicos são contratos que são adaptados ao cliente, né? Então, por exemplo, o cliente quer pegar 2 barracões ali no mesmo terreno e unir os dois para a mesma empresa. Daí, no caso, quer derrubar uma parede ali entre eles e unir os 2 barracões. Ou quer fazer uma alteração no piso, quer fazer uma alteração internamente, quer mudar, criar mais estacionamento. Então, ele quer adaptar o imóvel de alguma forma que fique melhor para a empresa. Outro exemplo de contrato atípico que você pode encontrar é no shopping ali, que no momento que o shopping fecha com o inquilino, ele já combina, em dezembro o aluguel é dobrado, porque aumenta bastante a quantidade de pessoas no shopping e, por consequência, a quantidade de vendas e aumenta o faturamento. Ou até mesmo o fundo ele fica com uma porcentagem da venda de todas as lojas do shopping. Contratos atípicos traz mais segurança e previsibilidade para o investidor, já que se o inquilino quebrar o contrato, ele é obrigado a pagar uma multa em cima de todos os aluguéis que ainda faltam do contrato. Já os contratos típicos, caso o inquilino ele quebre ali o contrato, ele tem que pagar uma multa de 3 a 6 meses só. Bom, depois que eu falei tudo isso, você deve estar se perguntando: aonde que eu vou encontrar todas essas informações? Então, eu vou mostrar um site e um documento aí para você iniciar seus estudos. Bom, então conforme eu falei, é só você entrar aqui no Google mesmo e digita aí, por exemplo, o nome de um fundo VISC11, que é um fundo de shoppings logísticos. Então, ao digitar VISC11, vai aparecer aqui o Fundos Explorer, que é um site que tem todos os fundos imobiliários. Quando você entra aqui no Fundos Explorer, ele já mostra basicamente que o preço que está sendo negociado o fundo, daí ele mostra aqui a liquidez média diária, o último rendimento do mês, o dividend yield, né? Mostra o patrimônio líquido, o valor patrimonial, a rentabilidade e o P sobre VP. Então ele mostra vários indicadores aqui. E conforme você vai rolando aqui para baixo, ó, ele mostra um histórico de dividendos. Você pode selecionar 6 meses, ou pode selecionar 1 ano. Aqui ele mostra todos, ó. Ou 5 anos. Olha, mostra certinho, ó, tudo. E você descendo aqui mais para baixo, você indo aqui mais para baixo, ele tem o valor patrimonial também, o histórico do valor patrimonial, ó, todos os meses. Mostra a vacância aqui, ó, a vacância do fundo, a ocupação física, a vacância física. E aqui embaixo você encontra os fatos relevantes, né?
e o aviso aos cotistas. Então, aviso ao cotista aqui sobre a amortização, os fatos relevantes. E aqui um documento importante, que é o relatório gerencial. Então, pegando esse relatório gerencial aqui, você abre ele, é um documento em PDF, você pode estar abrindo. E aqui ele mostra, ó, então, Shopping Centers, que é o VISC 11. Daí ele mostra o sumário, que tem certinho. E daí que ele mostra algumas informações gerais do fundo, ó, o gestor, quem que é o administrador, desde quando o fundo foi criado, o código que ele é negociado na Bolsa de Valores. E se você for descendo aqui, daí isso aqui é o relatório do fundo, no caso, né? Então ele mostra qual que foi a última distribuição, né, dos rendimentos, a emissão de cotas e tal. E aqui tem o comentário do gestor do fundo. Essa parte aqui é muito importante, porque o gestor, ele fala o que ele espera para o futuro e como foi mais ou menos o mês, né? Quais foram os problemas, tudo. E daí aqui é só você estar lendo esse relatório, que você já vai conseguir ter uma boa noção do que aconteceu no mês. Ele fala então também sobre o desempenho, sobre o valor do dividendo pela cota. E descendo aqui, ele fala sobre a performance. E aqui, ó, ele te dá o histórico de distribuição dos dividendos por cota. Ó. Então ele pega de agosto de 2022, né, no caso aqui, até agosto de 2023. Então você consegue ter uma noção dos 12 meses o que aconteceu, quanto que teve de resultado gerado e quanto que foi distribuído pelo fundo. Então, ó, no mês de agosto de 2022 foi 72 centavos. Já em janeiro aqui de 2023, ó, foi 82 centavos. Depois sempre 80, 82. E agora em agosto foi 92 centavos. Geralmente, aqui em dezembro, ó, o dividendo, conforme eu comentei, né, que o fundo já faz um acordo com os lojistas, tipo, no mês de dezembro o aluguel é dobrado, ou algo parecido. Então, geralmente, em dezembro, o dividendo do fundo é maior. E descendo aqui também, ó, ele fala uma estimativa de rendimento para os próximos meses, né? Então, ele dá uma estimativa, né? Então, para você ter uma noção aqui, ó, para o próximo trimestre, por exemplo, que o rendimento do fundo vai ficar entre 90 centavos e R$1. Então, basicamente é isso aqui. E descendo também tem a rentabilidade. E aqui, ó, tem a rentabilidade bruta do fundo. Então, ele compara o fundo, que é o VISC 11, daí ele compara o IFIX, que é uma cesta de fundos imobiliários, né? Como se fosse o Ibovespa, que é de ações, o CDI líquido e o Ibovespa, né? Isso aqui é assunto para um próximo vídeo, daí eu consigo explicar bem com calma, certinho. Daí aqui ele fala a negociação do fundo e a evolução de investidores e volume de negociação. Então aqui, ó, número de investidores, ó. Então você consegue ter uma noção que é o em cinza, né? Você consegue ter uma noção se cresceu ou diminuiu o número de investidores. E aqui é o volume médio diário de negociações, então é em milhões. Então significa aqui, ó, que em julho foi negociado quase 5 milhões de reais por dia. E descendo mais aqui, tem a carteira do fundo também, ó. Então, quantidade de imóveis, o patrimônio e as obrigações a pagar ainda, né, que o fundo tem. E os indicadores operacionais, indicadores de vendas por metro quadrado, a inadimplência, os descontos e a taxa de ocupação. Isso aqui é a parte da vacância que você consegue ver, ó. Então a taxa de ocupação encerrou aqui, ó, em 92,7, mas você consegue ver o histórico de julho de 2022 a julho de 2023. Ó. Então a vacância física, isso aqui é a vacância física. Você consegue ver, ó, 93,6 ocupado, né? Então daí depois eles conseguiram diminuir, depois aumentou um pouquinho, agora aqui diminuiu. E esse patamar aqui é de 92,7 de julho, é menor do que julho de 2022, né? Daí aqui ele mostra o aluguel e vendas. E aqui ele mostra o portfólio do fundo, né? Então, os imóveis, né? Os estados que tem, ó, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná. Mostra as administradoras. E ele mostra também, quer ver, os shopping centers aqui, ó. Então, ele mostra todos os shoppings. Ó, ele fala aqui um portfólio igual ao VISC 11
é composto por 20 shoppings em 12 estados diferentes. Ele dá a localização do shopping, o estado, a área bruta e quando foi inaugurado. Ó, você consegue analisar todos os lugares que tem shopping. E às vezes eles conseguem até ver na tua região, se você for de São Paulo, por exemplo. Ó. Se você conhece esse shopping em Campinas, ou se você conhece esse shopping aqui na Presidente Prudente. Vai descendo. Ó. Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, que ele mostra o portfólio de todos os shoppings. Ó, e a fotinha do shopping aqui também, tudo mais. E aqui ele mostra o mapa do Brasil aqui, né? Ele mostra aonde que estão, quais estados tem shopping. Ó. Então, bem certinho. Então, basicamente, isso aqui é o relatório que todos os meses o fundo coloca. E o ideal, se você é um investidor de fundos imobiliários, é que você leia pelo menos uma vez por mês. Daí você consegue ter todas as informações. Aqui também, ó, se você pegar o XPLG11, XPLG11, ó, é um fundo de galpão logístico. Ó, e vim aqui no fundo Explorer, mesma coisa. Ó. Então ele fala todas as informações do fundo. Então se você vir aqui na parte de relatórios, ó, pegar o relatório gerencial, mesma coisa. Então tem o comentário do gestor, que nem esse aqui já é da XP, ó, XP Log, XPLG11. Tem comentário do gestor, mesma coisa, distribuição, e aqui ó, o resultado financeiro, os dividendos todos os meses, o valor patrimonial sobre o valor do mercado, ó, o valor do mercado, então é o valor que é negociado na Bolsa de Valores, e o valor do patrimônio, ó, por cota. Então, ó, perceba que em determinadas épocas do ano, o fundo ele foi negociado com o valor acima do patrimônio, né? Então, o PVP acima do patrimônio. PVP aqui, ó, abaixo do valor patrimonial. Então, aqui foi uma época mais barata, vamos dizer assim, e aqui foi uma época mais cara. Mostra o patrimônio do fundo, tudo certinho. E aqui, a tipologia dos contratos que eu comentei também, ó, se o fundo ele é atípico ou típico, né? Então, pense, ó, 69% dos imóveis do fundo tem contratos atípicos, né? E 31% tem contratos típicos. Então, é bem dividido, né? E aqui também mostra os locatários, ó. Então, 13% via varejo, Leroy Merlin, Renner, Mercado Livre, Mobile, B2W, entre outros. E aqui ele mostra também o setor de atuação ó, de cada um. Então, na parte de varejo, ó, 60%, parte de logística, 4%, e outros aqui 18%. Aqui também ele mostra a correção dos contratos, né? Qual índice que é utilizado para corrigir o aluguel. Então, 22% usa o IGPM, tabela FIP, IPCA. E aqui mostra a atualização dos contratos, qual o mês que é feito. Não? Então, 9% em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mostra certinho. Ó. E o vencimento dos contratos também. Então, 90% desses contratos, ó, acima de 2025. E a evolução da vacância física, ó, nos últimos 12 meses. Então, em setembro de 2022, estava com uma vacância física de 7,8%. Agora, em agosto desse ano de 2023, ó, caiu para 4,3%. Perceba que diminuiu bastante. Então, se aqui diminuiu bastante, é um trabalho diariamente aqui do pessoal da gestão. E aqui também é o mapa do Brasil mostrando, ó. Então tem imóveis em Minas Gerais, 7%, aqui imóveis no Rio de Janeiro, ó, 14%, e 46% em São Paulo. Ó. Percebe que São Paulo é a maior concentração do fundo. E mesma coisa, ele mostra todas as fotos aqui dos galpões logísticos. Ó. Então mostra a foto, mostra o endereço, mostra a área bruta do fundo, a área construída, né, do fundo, e a participação, se o fundo tem 100%, se tem aqui, ó, esse aqui tem 83% de participação, né? Aqui, então, o fundo já é 100% dono.
E aqui eles colocam também, às vezes, as obras que está tendo. Ó. Então, eles estão construindo mais um fundo, estão construindo mais um galpão. Então, em que, ó, execução das obras, foto panorâmica e tal. Tudo certinho. E aqui ele mostra melhor que todos os locatários, né? Os locatários, estado, a cidade e tal. Então, o melhor documento para vocês lerem e entender um pouco mais do fundo é o relatório, que todos os meses as gestoras colocam no site. Então você tem que abrir um por um do que você está investindo e estudar bem. E chegamos ao fim de mais um vídeo, galera. Espero ter contribuído com vocês e ajudado de alguma forma. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e deixe seu like, que toda semana sai vídeo novo. Compartilhe também com seus amigos e familiares. Deixe abaixo aqui também nos comentários se você já investe em fundos imobiliários, se você utiliza aí o relatório todos os meses, se você entendeu a minha mensagem, se você gostou do vídeo, se não gostou. Deixe também sugestões de temas para os próximos vídeos. No mais, te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus, até a próxima e tchau!